Gente, mais um episódio de MovoCast. Que alegria! Tô muito feliz aqui, gente, estar aqui de compartilhar esse espaço maravilhoso para falar de aprendizagem com vocês. E hoje tentarei não chorar. Não vamos chorar, Thaís. Mas eu tô emocionada porque preciso contar para vocês que estou aqui. A minha convidada foi nada mais, nada ela é, mas ela também foi, mas vocês vão entender, é muita emoção. A minha primeira professora de filosofia da vida. Ai, lindeza. Gente, vocês têm noção do que é isso? O ano era, nem vou dizer. Faz favor, faz favor. Vamos Esses ficar detalhes você não fala. entre nós. Eu tinha 5 anos e pensando bem, é isso, como não fazer? É isso, eu fico pensando, Thaís, como eu não poderia ter seguido um caminho diferente, sabe, sendo sensibilizada da forma como fui nas nossas comunidades de pensamento, né. Então, assim, a minha história da Thaís não é para qualquer um, a gente fala Não isso. mesmo, não mesmo. E porque essa história começou, já contei para vocês, com ela sendo minha prof, eu tinha 5 anos, então todo o meu processo do Fundamental 1 ali, eu vivi, sendo aluna, né, aprendiz da Thaís, e nas aulas de filosofia, que eram as minhas aulas favoritas, mais do que educação física. Isso pra mim é, nossa, uau! Mais do que educação física, né. E também depois disso, né, veja, nos meus primeiros anos ali na filosofia, eu volto para a escola da qual que a gente estava lá, e começo a trabalhar e até se torna minha gestora, que daí por aí a gente podia parar por aí que já seria doido. Sim, já ia ser lindo, né? Já ia ser maravilhoso. Aí eu faço uma escolha, preciso sair por causa do mestrado, vou para o mestrado, acontecem coisa vai, coisa vem, pá-pá-pá, vida profissional, e agora a Thaís trabalha na Muvuca Aprendizagem. Sim, veja só. Como consultora da Muvuca, gente, né, e a gente podia parar por aí, mas a gente também é amiga pessoal. Então é tudo junto e misturado. Nossa, que alegria te receber aqui, Thaís, por inúmeros motivos, tenho certeza que você sabe deles. E eu queria que você se apresentasse, queria que você contasse de você, da tua trajetória de aprendizagem e contasse a tua perspectiva sobre esse entrelace, assim, também da nossa relação, porque eu acho que ela tem muito a ver com aprender também, né, com o nosso processo, enfim. Conta de você. Então, eu sou a Thaís, eu sou professora, né, mãe e amiga da Raf. E tantas outras E coisas. agora, olha que chique, agora eu virei consultora, minha gente. Consultora. Mais um para pro meu currículo, né? Mais É um ponto mesmo. aí. Enfim, eu sempre quis ser professora desde pequena, acho que desde da idade que você foi minha aluna, eu sempre perguntavam e eu dizia que eu queria ser professora. E aí, quando estava próximo da época de escolher o curso de ensino médio, meu pai tentou me demover da ideia, né? Porque ele é contador, pense. Ele é da área de exatas e ele tinha um escritório com vários clientes, né, na empresa dele. E ele falou: Olha, não faz magistério, não, faz contabilidade, porque daí você vem trabalhar comigo. E aí eu falei: Pai, você não tá entendendo, não é o que eu quero, não é o meu sonho, porque era um sonho mesmo. Uhum. Então, com 14 anos, eu fui para o magistério. E aí, então, a minha trajetória começou na educação. Eu hoje estou com 49, né? São mais de 30 anos vivendo a educação. E aí eu trabalhava ao mesmo tempo que eu estudava, eu fazia o magistério pela manhã e à tarde eu já era professora, porque na época era possível você ter uma turma sendo estagiária. Então eu era estagiária no papel Uhum. e professora na profissão, né? Na realidade, eu era professora de turma durante os anos de magistério. Daí depois segui para pedagogia, e aí então fui fazendo a minha carreira e passei por várias e várias idades diferentes em sala de aula. Mas eu me apaixonei em determinado momento
pela filosofia com crianças. Então foi quando em 94, quando começou em Curitiba o movimento de trazer a filosofia com crianças, eu lembro que eu era estagiária e eu me encantei com aquilo, aí eu fui em palestras, em cursos e daí no ano seguinte eu já estava formada e eu comecei toda a minha trajetória nessa área. Aham, de se especializar, né, Isso, eu fui me na especializar nessa área, e aí eu fiquei durante muitos anos trabalhando só com as turmas, uma vez por semana cada turma, que era quando eu dava aula para você, e aí eu dava aula de filosofia para as crianças, que é totalmente as pessoas perguntavam, né: "Nossa, mas o que que você faz nessa aula com as crianças, né?" E aí tinha a ideia de que eram passados conteúdos, né, conteúdos de filósofos, e não era isso, era a vivência da filosofia, né. E aí então eu fui fazendo a minha trajetória nessa parte e depois fui fazendo a minha pós-graduação nessa área também, e quando teve a chance de ficar na coordenação pedagógica, a escola onde eu trabalhava, onde você estudou, me deu essa oportunidade. E eu fiquei vários e vários anos nisso, né, nesse trabalho de coordenação, mas também trabalhando com faculdade, pós-graduação, fazendo cursos assim, né, dando aulas nesses é. cursos. E aí agora até hoje estou na coordenação ainda, né, pertinho de me aposentar. E eu lembro muito bem de você nas aulas, né. Ela Ai, realmente começou, gente. ela realmente ela realmente gostava muito, era muito participativa, era muito ativa, gostava de falar, gostava de conversar, de dar a ideia dela. Então, a Raf era especial, eu tinha certeza que você ia longe, só não sabia que ia tanto, né. A gente não E tem na ideia. filosofia, né. Então, a gente não tem ideia da onde vão os alunos, né, mas a gente acaba influenciando sim, eu fico tão feliz quando eu te vejo na tua profissão, né, nas tuas andanças aí pelo mundo, eu falo: "Nossa, que legal, que bacana", porque a gente se sente professor colocando uma sementinha, né. É mesmo. E no teu caso foi dentro da área que você trabalha até hoje, né, então isso foi É. muito especial para mim, muito especial mesmo. Eu me Ah, emociono de ver isso acontecendo, né, eu fico muito emocionada. não é só você. Não, e é muito legal, gente. Eu vou abrir aqui a cozinha, eu vou contar uns causos de filosofia para crianças, porque pensa numa profissão legal ser professora de filosofia para criança, gente. Eu falo que, assim, se eu pudesse, eu faria isso mais vezes. Eu vou contar 2 histórias, porque que vão se relacionar aqui com o que a gente falou. Então, a primeira, os nossos a gente não sabia que a gen eu não sabia que a gente tinha isso em comum, que os nossos pais são contadores. O meu pai também é contador, né. Sim. E aí eu tenho uma história de uma vez que eu estava dando aula, porque daí foi isso, eu assumi a cadeira que era da Thaís, né, lá na filosofia, passaram outras pessoas e eu também passei por lá. E daí teve uma vez que eu estava vindo, né, na filinha, assim, com os alunos, né, descendo, porque a sala lá é toda diferentosa para fazer mesmo a não tinham cadeiras, carteiras, né, a gente sentava em roda, criava-se a comunidade de investigação mesmo, que é essa metodologia maravilhosa, né, de filosofia para crianças, e que a gente também usa com adultos, Sim, né, que sim. não é muito A importante. base é a mesma, Exato, a base é a mesma. né. O que acontece dentro de um círculo é muito poderoso, né, Sim. muito poderoso. Mas enfim, voltando, eu vinha descendo com eles, né, e daí tinha essa história a gente entrou nesse papo, eram alunos do segundo ano, sobre profissões. E daí um contando: "Porque o meu pai trabalha na Votorantim, na empresa X, o meu pai faz não sei o quê. E daí, prof, o seu pai, o que que ele faz?" Eu falei: "O meu pai é contador". Aí deu um segundo, assim, de silêncio. Aí ele falou: "Nossa, prof, ele conta até 1000?" Eles são muito bonitinhos. "Ele conta até 2000?" Conta! E daí, assim, eu e o meu pai, a gente sempre conta essa história, porque, tipo, olha que massa a sua profissão, que a pessoa A hipótese deles, né, exato, a hipótese na fica cabecinha. contando. Sensacional! E para eles é super difícil, né, porque para eles contar, eles estão aprendendo ali, segundo aninho, Exato. né, contar, a ordem dos números e é um super desafio, assim, né, então Exato. E o meu pai ficou: "Nossa, meu sonho era só poder ficar contando essa profissão". Essa profissão é muito mais difícil, né. E outra também que eu acho muito interessante, assim, de falar. É uma história engraçada, mas eu acho ela ensina tanto a gente sobre respeito, assim, porque a gente tinha combinados muito claros dentro de uma comunidade de investigação, né, com respeito
ao respeito da fala do outro, cada um tem a sua vez de falar, então a gente compartilhava um bastão da fala, fala quem tem o bastão, né, e quem não tem o bastão tem o poder da escuta, que é poderoso também, então a gente conversava muito sobre isso, que todo posicionamento, né, é super importante, vale a pena ser considerado, né, que a gente vai ouvir com atenção, né. Que a partir do posicionamento do outro a gente pode fazer considerações, então ali a gente conversava se concordava, não concordava, enfim, né. Eles falam, né, eles falavam, "Eu desconcordo". Eu desconcordo. É, assim, com aquela pose, assim, séria, né. "Olha, eu desconcordo de você". Tipo assim, agora eu vou gastar a minha carta aqui. Aí dava um argumento, né. É verdade. E aí, nesse dia, a gente estava falando sobre ajudar. Eu lembro que eu saí da aula, era a última aula, eu saí da aula, eu falei: "Thaís, deixa", eu entrei lá na sala da coordenação, eu falei: "Deixa eu te contar isso aqui que aconteceu, foi muito engraçado". A aula era sobre ajudar, então a gente ensina o que que acontece, a gente vai compartilhando ideias sobre ajudar para apoiar aquele grupo de crianças a formar esse conceito, né. Ajudar é X, eu ajudo quando eu faço Y. Né, então a gente ajuda nesse processo cognitivo ali, né. Sim. Tô aqui falando pra Kinga da comunidade de pensamento, né, depois você e aí a aula era sobre ajudar. Primeiro ano, crianças de 5 anos, gente, vamos lá. E aí a gente o papo era, pense, 30 crianças de 5 anos em roda, vamos conversar sobre exemplos do ajudar, né, assim, quando que você se sente ajudando? Você já foi ajudado? Como que é ser ajudado, né, então exemplos. E aí teve uma criancita lá maravilhosa que ficou esperando um tempão para chegar a vez dele, então quando chegou, eu tinha uma coruja de pelúcia chamada Filó, que eles pegavam na mão, eles amavam. Quando chegou a Filó na mão dele, isso por si só já era um evento, né, pegar a coruja na mão, eles amavam, né. E aí ele disse a seguinte frase: "Eu ajudo toda a minha família e também a minha mãe me ajuda a limpar a minha bunda". Porque, claro, isso faz parte do dia a dia dele, né. E daí ele falou, Com uma seriedade, né. assim, consegui concretizar o exemplo do ajudar, né. E eu, assim, me segurei pra não rir, porque a reação é essa, né. Claro, né. E todos eles numa identificação: "É verdade, minha", né, assim, aquela carinha do: "É verdade, a minha mãe também me ajuda a limpar minha bunda", né, tipo, eu tô passando por isso. Todos eles: "Nossa, é mesmo?" É, aquele silêncio na sala. Porque eles levavam, né, levam muito a sério quando eles estão podendo falar, né. É verdade, Dar voz, né. Eu tô sendo ouvido, isso é tão importante e eles, valorizavam muito isso, né. é Vocês verdade. É muito legal, muito bacana. E é muito louco ver como a gente entra em empresas que as pessoas não são ouvidas, né, e que a gente tem que criar esse espaço para que as pessoas possam ver e ser vistas, Sim, né. porque a educação que a gente teve, você não, né, mas a educação Uhum. que, assim, a maior parte das pessoas, teve, não permite isso, né. De uns tempos pra cá, lógico, tudo tem mudado, graças a Deus, né. É verdade. As metodologias, a forma de entender a pedagogia, a forma de entender o aprender, a forma de entender tudo isso, né. Então, o aluno passou a ser mais, protagonista mesmo, né, ele está fazendo junto, ele está sendo ouvido, mas assim, as pessoas que são mais velhas não tiveram essa chance, Uhum. né, de ser ouvido. Então quando você vai para o trabalho, para o mundo do trabalho, você leva. Você replica meio que essa Replica lógica, né. replica essa lógica, exatamente, né. E é muito triste, porque as pessoas não conseguem ser ouvidas, mas elas também, não conseguem ouvir os outros, né. Então esse é um exercício valiosíssimo, Poderoso, né. que tem que ser feito, porque as pessoas não sabem fazer isso. Uhum. E sobretudo ouvir quando aquilo que elas estão ouvindo não é o que elas gostariam de ouvir, né. Uhum. Aí é uma opinião contrária, diferente, enfim, daí é mais complicado Daí ainda, pega, né, mais complicado ainda. daí o negócio pega. Bom, vou para as nossas perguntas filosóficas. Eu separei umas perguntas bem, assim, pra gente dar uma pirada aqui. E a primeira delas é: o que que é aprender para você? Como você enxerga, com base em toda essa tua bagagem super múltipla, você trabalhou com pessoas de todas as idades, Todas Thaís, as faixas etárias. sabe?
o que que você vê, assim, de essencial nesse processo de aprendizagem? Eu acho aprender uma coisa linda, assim, né. É lindo aprender, porque ele faz você o fato de você estar aprendendo, você se sente vivo fazendo isso, né. É viver, porque é como se você tivesse se refazendo, né. Então, se reinventando. É é muito legal quando você percebe que você tem coisas que você não sabe. Né, o tempo todo você tem coisas que você pode melhorar, que você pode aprimorar, você não sabe tudo, nunca vai saber tudo. Então quando você faz esse movimento, porque o aprender para mim é um movimento, ele é um movimento de às vezes ressignificação, às vezes de reinvenção, é um reinventar-se, né. Você se sente novo, a cada aprendizagem você se sente novo, né, é Uhum. assim que eu me sinto. E eu acho que eu vou ter 80 anos e vou estar me sentindo assim, porque é quando você valoriza essa coisa de você, ter uma nova perspectiva sobre uma coisa ou aprender um assunto novo, um tema novo, uma coisa nova que você não sabe fazer, então você está em movimento, você está se sentindo vivo. E esse caminho que você faz, o mais legal para mim é que você faz uma descoberta ao aprender. Então, seja uma receita que você está aprendendo a fazer, por exemplo, né, Uhum. uma comida gostosa que você comeu num restaurante ou comeu na casa de alguém, e aí você vai tentar fazer na tua casa para alguém, para tua família, você está fazendo uma coisa nova, né, Uhum. está se reinventando, Super. e você está se descobrindo, descobrindo as coisas, então aprender é descobrir, e a descoberta ela é incrível, né, ela é incrível. Eu Uhum. acho que as pessoas elas, às vezes, ligam o botão do automático e elas não se dão a chance de aprender, Uhum. porque você tem que estar disposto a aprender. Não é uma coisa que vai acontecer se você não estiver aberto a isso. Doneida, né. Você tem que ter essa postura de: "Eu quero aprender, eu quero descobrir, eu quero essa coisa nova, eu quero esse movimento". Então aprender para mim é isso, é movimento, é descoberta, né. Ai, lindo demais. Quando você falou da descoberta, me lembrou quando eu morei na residência de aprendizagem lá em 2023, que a gente discutiu muito esse tema, assim, do quão valioso é o processo de aprendizagem que acontece por meio da descoberta, né, porque a gente às vezes acha que assim, aprender, sei lá, eu vou vai vir tudo pronto, alguém vai dizer pra mim e eu vou fazer, e beleza, eu vou mudar, né, ou, não sei, assim, as coisas mais encaixotadas, assim. E o aprender por meio da descoberta esse outro jeito em que isso que você tá falando, que eu vou me disponibilizando, em que eu abro espaço para o não saber, né, o eu não tenho todas as respostas, eu vou ter que descobrir, né. Em que eu me vulnerabilizo, né, também enquanto eu tô fazendo isso. Isso, isso. Eu agora você falou, eu me lembrei da Marilene, que era coordenadora do magistério lá do Bagose, né, a mãe do Sérgio Uhum, Coraiola, a uhum. Marilene Coraiola. Ela era coordenadora do magistério e uma vez era a época da gente fazer regência, aulas práticas, né, que a gente tinha que fazer para ser avaliada. E eu tinha um pânico de entrar numa sala e uma criança me fazer uma pergunta e eu não sabia a resposta. Eu tinha pânico. Eu falava: "Meu Deus, e daí o que que eu faço, né?" E a professora vai estar lá me olhando para me dar uma nota, e o que que eu faço nessa hora? E daí eu lembro que eu perguntei para ela, "Mari, e se a criança me perguntar uma coisa que eu não sei?" Daí ela deu risada, deu uma gargalhada, falou: "Mas você não vai saber tudo mesmo", ela falou assim, né. Aí eu falei: "Não, eu sei, mas me ensina o que que eu faço com essa criança", eu tinha o quê? 16 anos. "O que que eu faço com essa criança? O que que eu falo para ela, né?" Uhum. E aí ela disse assim: "Você vai dizer que você não sabe? E daí você vai dizer: 'Vamos descobrir'? Eu vou pesquisar, você também pesquisa, e daí depois a gente Ah. conversa sobre isso". Então veja, era uma adolescente que queria ser professora, que não sabia como conduzir uma situação assim. Por quê? Porque quando eu tive a minha educação escolar, os professores para mim sabiam tudo, né. Você Uhum. tinha essa ideia de que o professor sabe tudo. E eu, me coloquei nesse lugar de estar à frente da criança e não saber o que que eu ia dizer.
E aí aconteceu já algumas vezes ao longo da minha carreira, e agora com os meus filhos também, né? Uhum. É, Que é um baita processo de sim, aprendizagem, né? também. E eu aprendo muito com eles o tempo todo, o tempo todo. É incrível, né? O quanto eles ensinam pra gente, as crianças ensinam pra gente. Então, assim, você olhar, você poder dizer, não, eu não sei isso. Por quê? Porque isso é real, você não vai saber tudo mesmo, né? Você vai ter que buscar, e daí você vai ter que descobrir, vai ter que pesquisar. E essa coisa da descoberta por você mesmo, ela é diferente da educação escolar mais tradicional, assim, de você ter uma aula expositiva. Tem pessoas que são maravilhosas nas áreas delas, dominam muito da área delas. Então, os professores especialistas, por exemplo, Uhum. né? Eu não vou nunca querer competir com um biólogo. O cara estudou pra caramba, ele sabe bastante daquele assunto. Uhum. Mas assim, ele não sabe tudo. E é diferente o processo quando você escuta alguém falar e tá te dando esse conhecimento, e quando você descobre por você mesmo. É Uhum. totalmente diferente. E o processo é intrínseco daí. Com certeza. E aí é maiêutico, né? Aí é aquela coisa assim de você, nossa, deu o clique, deu o insight. E você faz a relação na tua cabeça e você é incrível. Aí você assimila de verdade. É diferente de alguém te passar. Alguém te passa, você vai aprender. É um tipo de aprendizagem. Mas quando é você que descobre, você foi atrás, você pesquisou, você fez, aquilo parece que não sai de você nunca mais, porque você fez aquele processo, você viveu aquele processo, né. E eu acho isso muito importante falando de educação corporativa, né, porque é isso, a gente tá apoiando as pessoas num processo de viver, de ir pra prática, como é que a gente instrumentaliza elas para elas caírem no mundão que é uma empresa, né. Então, o quanto é importante também sensibilizar para naturalizar essa aprendizagem que vem por meio da descoberta dentro das grandes empresas, que vai ter erro, vai ter Sim. idas e vindas, que vai ter muita conversa, que vai ter, né, inúmeros assim, eu vou ter que procurar várias pessoas, eu vou ter que pegar Eu ia falar isso mentoria. agora, é coletivo. Isso. As pessoas têm que entender que esse processo na corporação, né, no Uhum, ambiente, ela vai ser, não tem como ser individual. Ele tem que ser dando a mão, ele tem que ser em parceria, ele tem que ser ouvindo o outro, fazendo a descoberta em conjunto, uhum. as ideias que todo mundo tem, as hipóteses que eu posso ter e de repente o outro tem outra, e aí eu vou testar, eu vou ver o que que é melhor naquela situação. Então isso é incrível quando você percebe essa força que tem nesse coletivo, né, Uhum. nesse pensar coletivo. É muito forte, é muito intenso. Amei falar sobre aprendizagem por meio da descoberta. Muito bom, Thaís. Então agora eu queria falar um pouco sobre um tema que eu acho, para mim, em tempos de IA, é muito fundamental, tá? Em tempos de crise da atenção, sabe? Que a gente não consegue ficar 15 segundos, 15 minutos é muito, eu ia dizer, 15 segundos prestando atenção numa coisa. Eu queria falar um pouco sobre pensamento crítico por esse lugar, assim, filosófico, né? Fazer esse exercício contigo. Eh, Como que você tá vendo isso? O que que é pensamento crítico para você? E se você acha que a gente tá numa crise do pensamento crítico também, né, bater uma bola aqui com você sobre essa habilidade. Então, Rafa, é triste, mas a gente está assim vivendo uma crise do pensamento crítico. É muito triste você analisar por esse aspecto, porque é tanta oportunidade, é tanta possibilidade, tanta estratégia, tanta coisa que a gente tem, tanto recurso que a Uhum, gente tem no mundo de hoje. E em poucas décadas a coisa avançou dessa forma, né? uhum. Nesse mundo de possibilidades que a gente tem para viver, mas alterou o modo de vida também. Então eu faço essa análise. O pensamento crítico, ele é altamente necessário, porque quando você fala em fazer uma crítica, as pessoas tendem a pensar, a maior parte das pessoas, ai, vai falar mal de, vai falar contra, né? Uhum. As pessoas têm essa ideia de crítica como uma coisa que eu vou, dizer que é ruim. Destruir o outro, né, Isso, que eu vou o agir meu contra. argumento ganha do teu e é isso, eu tô Uhum, fazendo uma crítica sobre, mas não, a crítica ela tem que ser entendida pelas pessoas e desde muito pequenas, né, eu ensino isso para os meus filhos, eu ensino na escola, né, onde eu tô, com as equipes que eu trabalho também,
Para que a gente faça esse exercício e esse treinamento de que a gente tem que ter sim uma análise sobre as coisas. E tem que ser uma coisa que vá em profundidade, não pode ficar no raso, não pode ficar na superficialidade, porque hoje é muito difícil. Eu faço assim uma análise, uma teoria minha, de que o mundo ele tá tão rápido, ele tá tão, fluido mesmo, né, a coisa é tão você não tem tempo para nada e Uhum. tudo te atropela e tudo é imediato, tudo é para ontem e você tem recursos inúmeros para fazer a tua vida acontecer de uma maneira mais fácil, mas ao mesmo tempo isso, tá trazendo problemas no meu entendimento. Um deles é isso, as pessoas elas não um deles é a falta de crítica, de raciocínio crítico, né. As Uhum. pessoas elas vão sendo levadas, eu vejo dessa forma, vão sendo levadas, induzidas, e elas não têm tempo para parar, para pensar no que está acontecendo, para analisar, para ouvir um outro ponto de vista, uma outra perspectiva, para contemplar, sabe, ficar aquela coisa de você parar, ficar ali um tempo pensando naquele assunto. Eh, eu hoje tive uma experiência com meu filho de 13 anos, né, eu tenho um de 13 e um de 8, né, que você conhece, o Miguel e o Joaquim. E aí hoje eu achei a resposta que eu recebi do meu mais velho fantástica. Eu estava brigando com ele por conta dele ter colocado a água do cachorro dentro da sala, onde tem o tatame dele ficar deitadinho lá dentro com a gente. E eu falei: "Olha aí, ó, ele molhou tudo, ele veio tomar água e molhou tudo, e não é aqui o lugar, e não sei o quê, e tá-tá-tá", e ele ficou parado me olhando, aí ele disse: "Mãe, é que parecia, na hora que eu coloquei, parecia ser uma boa ideia". Ele Uhum. disse assim pra mim. Mas tá tudo bem, eu vou lá e eu tiro, não precisa ficar braba. Você me fez ver que não é uma boa ideia. Ele disse assim, e me desmontou, né? Porque eu fiquei olhando pra ele e Olha falei, quem que você criou aí, né. enfim, é assim, é isso mesmo. Às vezes parece que é uma boa ideia e tá tudo bem se não for uma boa ideia, se eu tiver que mudar de ideia. Só que para isso eu tenho que parar e analisar. E as pessoas não estão ensinando as crianças e não estão fazendo esse exercício na vida delas também, de analisar. Uhum. Você vai levando o barco e parece cada vez mais rápido e tudo assim, ao mesmo tempo que tem muita facilidade na tua vida, no teu modo de viver, tem muito imediatismo e tem muita coisa assim atropelada e atrapalhando esse movimento de pensar. Uhum. Você tem De que pensar com pensar. calma, né, de Você tem que parar para analisar, pensar. ponderar, eu diria, porque ali o raciocínio crítico ele traz uma série de habilidades junto com ele. Quando eu faço uma análise, né, que é o pensamento analítico, ali, o pensamento crítico faz parte desse pensamento analítico. Eu paro para analisar. Então, quando eu vou analisar uma coisa, eu pondero. Eu coloco ali os prós e os contras. Uhum. Eu penso nas causas, eu busco causas daquilo. Eu tento prever as Os consequências, efeitos, os as efeitos, consequências, né. antes de tomar uma decisão. Então, na tomada de decisão, por exemplo, no mundo corporativo, as pessoas têm que aprender a fazer esse exercício de analisar o problema, de analisar sobre vários enfoques diferentes, várias Uhum. perspectivas, de ouvir as pessoas. Por quê? Porque a tendência daí é maior de eu não errar se eu fizer esse Sim, movimento esse assim. movimento de pensamento Eu crítico, né. preciso fazer, então assim, a gente tem que ensinar cada vez mais as pessoas porque essas habilidades elas têm que ser treinadas, você tem que treinar essa habilidade. Você pensa lá, faz um raciocínio hipotético, você, traz ali algumas hipóteses, algumas ideias que de repente possam vir a resolver aquilo. Eu de repente posso mudar de ideia, porque eu pensava de um jeito e eu ouço o outro e falo: "Caramba, sabe que você Uhum, tem razão?". Então isso eu vejo, assim, que tá em falta. Tá em uhum. falta pelo modo de vida que tá imposto hoje pra gente. E aí eu acredito numa verdade sem analisar, eu acredito agora eu queria falar isso Eu que é bem tomo importante. como verdadeiro uma Isso que eu ia coisa, falar. né. O conhecimento e a informação, olha o mundo que a gente tem de conhecimento e de informação na nossa frente. Mas as pessoas elas têm, não sei se dificuldade, preguiça ou falta de tempo, sei lá o que que elas têm, que elas vão comprando tudo como está sendo vendido e não param. Então assim, eu tenho que ver se aquilo ali é verdade. Uhum. Será que é isso mesmo?
dá uma pesquisada, né, Uhum. dá uma lida, vamos lá, vamos ler direitinho, parece que lê só a manchete, não lê a E daí foi, né? e pronto, e já toma uma decisão, e já pensa alguma coisa, e já dá uma opinião, e já faz um argumento baseado em coisas superficiais. Então eu vejo, assim, uma crise que é grande, e que a gente precisa fazer um movimento em torno disso, e eu acredito na educação das crianças como, né, um futuro, os profissionais, os seres humanos que vão estar fazendo um movimento diferente do Com que certeza. a gente está vendo hoje, né. Muito legal algumas coisas que você trouxe, que eu também fiquei com vontade de pontuar sobre, primeiro isso que você trouxe ali das etapas, né, do pensamento crítico, né, algumas coisas, etapas não, né, mas o que contém um pensamento crítico, né, essa capacidade de analisar, olhar as causas, os porquês. E é muito interessante porque a gente participou de uma experiência com outra consultora em que a gente tinha uma ferramenta que a gente fazia isso, né, analisando os problemas né, os desafios da organização com essa profundidade, né. Vamos entender as causas, vamos entender os porquês, vamos entender os possíveis caminhos, quais são as consequências, né. E a gente fez isso misturando as pessoas também, né, de várias expertises diferentes, então alguém que não era da minha gerência, ia contribuir lá no meu desafio, no meu problema, porque a gente entende que isso é poderoso, né, Com nesse certeza, sentido com de certeza. estímulo ao pensamento crítico, porque aquela pessoa ela não tem o mesmo a mesma bagagem que eu, então ela vai fazer perguntas que às vezes só o exercício de explicar para ela em voz alta o que eu tô pensando, já me ajuda a criticizar um pouco Sim, mais, a a ganhar repensão. Eu isso, repenso o processo, né. a ganhar um pouco mais de profundidade. E outra coisa que você falou um pouquinho antes disso, que me linkou, assim, com alguns desafios que a gente tá vivendo no mundo corporativo, é que eu acho que a gente tá vivendo uma crise muito profunda de percepção, assim, sabe. Primeiro de autopercepção, então a gente tem pessoas, por exemplo, né, talentos dentro de uma empresa que acham que estão performando X, e a gestão fala: "Não, você está performando B ainda, dentro do alfabeto. Você precisa ir para o C, para o D", né. E a pessoa que está performando X, ela quer uma promoção já. Mas aí falta essa percepção do que precisa acontecer ainda dentro da minha vida, dentro da minha carreira, para que eu consiga ganhar essa musculatura. Falta um pouco de observação dos pares, Total. né. Então aquela outra pessoa que tá nesse lugar que eu gostaria de estar, eu já tomei um café com ela para saber o que como é que foi que ela chegou? Quanto tempo levou? O que foi que ela fez? O que foi que ela estudou nesse sentido de beber dessa fonte? E ouvir coisas que não vão ser necessariamente agradáveis, porque daí essa pessoa vai, por exemplo, contar que levou muito tempo, ou que ela fez, né, uma movimentação diferente de carreira que você não estava esperando para conseguir chegar onde ela chegou. E sustentar esse lugar, né, de quebra das expectativas ali. Eu acho que tem uma crise de percepção também, assim, nas relações com a gestão, então o outro lado também é verdadeiro, né. Às vezes eu tô lá dando o meu melhor e a minha gestão, sei lá, tá em Nárnia. Onde é que tá? Isso é bem Né, sério, isso que você está falando é bem né. sério. Em Nárnia, eu tô adoecendo, né, a gente tem profissionais incríveis É adoecendo verdade. dentro de organizações, Por conta porque da gestão. a gestão não se dá o trabalho de se questionar. Tipo, será que eu tô fazendo esse negócio A verdade é aqui? absoluta, né, É, e a forma de fazer sem o respeito pelo outro, sem ouvir o outro. isso. Sem fazer esse exercício crítico. Sim, É, eu queria dizer assim, de tempos em tempos, né? Deixa eu reavaliar aqui a minha atuação. Deixa eu reavaliar para que mensagem eu tô passando, que caminhos eu tô criando, né? O quanto eu tô conectado ou não com a estratégia da empresa, né? E várias outras perguntas, porque eu acho que daí tem esse exercício bem poderoso. Por que a gente vive essa crise de percepção, né? Na minha visão aqui, daí a minha teoria, que nem você, né, trouxe a tua. Porque eu acho que falta a gente se colocar nesse lugar do se questionar, como um exercício positivo, como um exercício produtivo, né. A gente tá eu sinto que a gente, eu digo a sociedade, né, eu curto muito quando eu sou questionada, né, eu acho que o questionamento ele vem para o bem, assim.
Eh, e eu acho que a gente encara muito o questionamento como um ataque. Sempre. A pessoa É tá me assim que as pessoas atacando, entendem. a pessoa tá falando alguma coisa sobre mim, É, leva né. para o pessoal e é contra o que eu tô dizendo, é contra o que eu tô fazendo, Isso, e não é isso. isso. E o pensamento crítico é esse lugar, né, de o questionamento dentro dessa né, como dentro desse guarda-chuva do pensamento crítico, para mim, é esse processo de colocar o questionamento nesse lugar positivo, que vai me levar para outros caminhos, que vai me trazer outras oportunidades, que vai me trazer possibilidades que eu nem imaginava e que podem ser melhores do que as que eu planejei. Sim. Porque eu sustentei esse lugar da pergunta, né, eu fiquei com as perguntas, eu fiquei com o desconforto da dúvida, eu acho que isso é muito É o que move, faz né, parte Raf? do pensamento crítico, E é é. o que vai te mover em direção a uma coisa melhor, em direção a Uhum. um outro caminho, e até mesmo a resolução, a solução, a melhoria, é o que vai te mover. Só que para isso tem que ter esse olhar para si mesmo, igual você falou, essa autopercepção. Não à toa que hoje a gente sabe que as habilidades que a gente precisa desenvolver, tá o mundo inteiro falando que são as habilidades socioemocionais, e entre elas a habilidade da inteligência intrapessoal. Eu Super. preciso desenvolver. E as pessoas, elas não estão acostumadas a isso, a se olhar, né, Uhum. a se julgar, a se colocar nesse lugar de: "Será que eu estou certa mesmo? Será que tem outra forma de fazer? Será que essa forma que eu estou fazendo é a mais adequada?". As pessoas, elas têm dificuldade de fazer esse movimento. Uhum. E aí o que eu, às vezes, como gestora, eu sou gestora, então eu tenho equipes que eu conduzo. Eu tô trazendo essa equipe junto comigo para o Uhum. processo, porque impor uma verdade, impor um processo de uma forma que eu penso que deva ser feito, não é o que vai ser o melhor para todo Uhum. mundo, para a organização e para as pessoas que fazem parte dela, até para o cliente final ali. Uhum. Não é isso que vai fazer a diferença. Eu preciso, sair desse lugar de eu detenho o saber, eu detenho o poder, porque muito passa pela relação de poder. Uhum. Né, a gente pensa que não, mas quando a pessoa ela tá usando esse lugar que ela tem, essa posição, essa função que ela exerce, porque eu sempre disse: "Eu estou coordenadora". Eu não, né, eu estou, daqui a pouco eu não estou mais, daqui a pouco é você e enfim. A pessoa, quando ela tá nesse lugar que ela acha que aquela verdade é a única que existe e que tem que ser seguido daquela forma e ponto final, e não abre esse caminho, essa possibilidade, aí o processo já tá, condenado em grande parte. É verdade. Você mesmo condena o teu processo, Uhum. E né, o processo daquela equipe também. da equipe, da Do empresa. grupo, da estratégia. Sim, Isso você vira uma cascata, assim, né. Porque você não abre para isso, tem que ter uma humildade, né, para você conseguir, Uhum. abrir para essas possibilidades de encontro com o outro, porque na real, eu falo sempre, tudo são relações, tudo passa pela relação com o outro, e a relação que eu tenho com o outro é a relação que eu tenho com o conhecimento, a relação que eu tenho com a informação, com Uhum. todo esse processo acontecendo ao mesmo tempo. Muito bom. Ah, eu queria fazer uma última pergunta, assim, pra gente falar de nós, assim, do que a gente acredita, eu acho. O que que você acha que acontece quando a gente leva essas bases filosóficas para dentro das organizações, né? Quando a gente leva o poder da pergunta, do fazer bons questionamentos, o ficar com as perguntas, a importância do pensamento crítico, do analisar as causas, porque é isso que a gente faz aqui na Muvuca, especialmente nós duas, né, pela nossa expertise. A gente tem outras consultoras, mas na nossa expertise, o nosso propósito é esse, né, sustentar espaços onde as pessoas possam dialogar, elas possam pensar juntas, né. Então, o que que você acha? Eu acho assim, olha, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que eu dou o espaço de abertura. Quando você faz você traz esse
fazer filosófico para dentro da instituição, para dentro das equipes, dentro dos grupos, você abre essa possibilidade que o outro enxerga de que, está tudo aberto para o diálogo, está tudo aberto para as possibilidades em conjunto. Então você se mostra disponível, você mostra que isso é possível, você consegue fazer dessa forma. E tem tantas equipes que precisam disso, né, às vezes tem tantos talentos que às vezes só precisam saber que está disponível essa oportunidade para Tipo, eles de dialogar. eu posso falar, vão me ouvir. Então, existe uma palavra que para mim é muito forte e eu trago isso no meu dia a dia com as equipes que eu tô à frente, né, e também levo lá quando a gente faz as consultorias. É você, fazer o espaço de escuta. Uhum, A pessoa, ela vai se sentir importante porque ela está sendo ouvida e ela faz parte. A palavra que eu gosto bastante é o pertencimento. Eu uhum, gosto muito dessa palavra, porque você está ali, você é importante, todo mundo é importante. uhum, E aí, você fazer parte de algo é porque você realmente está sendo levado em consideração. Você não está cumprindo alguma coisa que precisa cumprir. Você fazendo parte, você, está fazendo a coisa acontecer junto. uhum. E aí isso é muito Tá sendo poder. construído com você, né. É outra coisa, é outra coisa. A a sensação que eu tenho quando eu pertenço a alguma coisa, a um grupo, a uma empresa, eu tô ali e eu tô sendo ouvido, eu tô ali e eu tô dando a minha contribuição, entende? Uhum. Então esse processo ele vai ser 1000 vezes mais rico, mais poderoso do que alguém que está ali cumprindo só aquilo que precisa ser feito, porque alguém pensou e te repassou. Não, você está pensando junto. Uhum. O pensar junto, ele é poderoso. Essa abertura para o diálogo, para a troca, para você olhar e ouvir um colega seu, um par, né, do teu grupo, falando uma coisa que você jamais tinha pensado sobre aquele assunto, sobre aquela situação, não tem coisa melhor do que isso, não tem possibilidade maior de acerto do que É essa. verdade. É construindo junto, é ouvindo, é fazendo parte, né. Eu acho muito interessante, porque quando a gente tá numa sala de facilitação, né, quando a gente escolhe não ir com um treinamento monólogo, né, aqui na Muvuca a gente corre esse risco, a gente sempre prefere arriscar. Às vezes o cliente vem assim: "Não, mas a gente gosta de um conteúdo, traga um conteúdo". A gente sempre devolve a pergunta: "A gente pode construir o conteúdo com eles? Que é Com o grupo?", esse é o né. caminho, É isso, né. esse é o caminho. Na minha opinião, é o único caminho possível, se você quer fazer a coisa direito, do melhor jeito, do jeito que seja mais criativo, que seja mais significativo, né, a gente escuta É, muito hoje, a aprendizagem significativa. significativa. Tem que ter significado, tem que ter então tem que ser em conjunto, tem que ter o Uhum, outro participando junto, não dá para ser de cima para baixo, uhum, né. Eu sempre digo, quem está lá na ponta não adianta eu querer ter uma solução para aquilo. Às vezes é um problema que está acontecendo. Eu lembro de uma história que meu marido contou que, eu não lembro em qual dessas empresas aí, dessas multinacionais, que ele foi fazer um trabalho de filmagem lá, e aí o diretor, um dos grandes, assim, estava passando pelos setores. E aí tinha um processo que acontecia na tal da máquina, e era um processo que fazia tudo demorar mais. E um dos funcionários, começou a querer falar para esse bam-bam-bam lá, né, da uhum. empresa que estava visitando, ele fez uma pergunta: "Ai, como que é aqui? Qual o processo que vocês fazem aqui?". E aí ele começou a falar, daí ele disse: "Olha, mas é que aqui demora um pouco", porque e ele queria explicar a ideia dele. E aí alguém do grupo que estava coordenando falou: "Ah, não, não, mas isso agora não vai dar tempo, a gente não consegue falar agora sobre isso". E esse cara, olha, né, a sacada, ele olhou e falou: "Não, não, eu tenho tempo sim, eu quero ouvir ele". Uhum. E ele falou: "Não, olha, porque aqui, se a gente fizesse tal coisa, ia ser assim, daí assado, frito, cozido", e provou para ele que daria Daria pra certo fazer melhor. para fazer mais rápido, para fazer de um jeito melhor, eu nem vou lembrar o que era, mas enfim, como se fosse uma linha de produção, assim. Uhum. E aí então, o cara estava ali ouvindo, ouviu a ideia toda, olhou para algum assistente dele e falou: "Anota, por favor, anota, por favor. Como que é o teu nome?". Aí o cara falou o nome, sobrenome, ele falou: "Anota, por favor". E aí passou-se um tempo,
essa pessoa foi convidada a ir lá fora do país para visitar lá a empresa e fazer reuniões e tudo mais. Resumindo o enredo do samba, a ideia que esse cara deu foi aplicada em todas as Uhum. fábricas, porque realmente era o que ia ser melhor. E eles colocaram, tipo, como se fosse um método Uhum. naquele pedaço do processo. A ponta sempre tem a resposta, né. Ouvindo aquela pessoa que está ali fazendo, Uhum. entende? Ela tem que ser ouvida, tem que ser considerada nesse processo, então eu acho isso extremamente importante. É isso, né. E é o poder da inteligência coletiva, né, Isso. coletiva, porque quando a gente entende uma organização como um grande ecossistema vivo, complexo, sabe, as pessoas não são caixas, as organizações não são containers, gente, não são caixas, né, não são ilhas isoladas, né, posso trazer várias analogias aqui. Eh Quando a gente considera nesse novo momento, né, que a organização, a empresa é um ecossistema complexo, cheio de vida, cheio de movimento, né, que são adjetivos que você usou para Sim. descrever o que é aprendizagem para você. Porque o que que tem lá dentro, né? Tem um monte de gente, tem um monte de coisa acontecendo, tem inúmeras conexões, né? Então aí quando a gente olha para a organização por esse viés, a gente entende que colaborar, criar rede é muito melhor do que ficar cada um no seu quadrado ali, né? Porque para problemas complexos a gente precisa ter soluções complexas, com criticidade, com profundidade, enfim, né. Sim, é isso. Ai, gente, foi lindo! Thaís, deixa teu arroba aí, onde é que a gente te acha? Tem que fazer o jabá das redes sociais, onde é que a gente te acha? Como é que a gente fala com você? Não Ai, vale passar o número do celular. não, é pelo nome mesmo, acho que pelo no Instagram, né, o Thaís Kuzma, né, é Uhum, difícil, porque às vezes as pessoas não acham, porque o Kuzma, tem que ser com K e com Z, né, às vezes a pessoa põe e uhum. não acha, enfim, é o Thaís Kuzma. Maravilha, então Thaís Kuzma. E também vocês podem achar a Thaís Kuzma no Muvuca Aprendizagem, porque ela Também. é consultora da Muvuca, então, se vocês querem levar uma experiência, assim, colaborativa de pensamento crítico, chama nós. Gente, Thaís, o que dizer? Sem palavras.